Vamos agora falar da estatística de Boltzmann, uma estatística da física clássica, e falar um pouco sobre distribuições de velocidades de Maxwell ou distribuição de Maxwell-Boltzmann. Também se usa mecânica estatística de Maxwell-Boltzmann. É uma outra forma de nos referirmos a esse tipo de estatística, né? E a gente sempre, eu expliquei isso antes, né? Aqui o conceito é aquele de contagem do número de estados, né? Como? Em primeiro lugar, eu considero um certo número de células. É curioso, porque na física clássica é mais fácil ainda de entender o conceito de células. Poderia ser assim, né? A divisão de volumes, uma célula nesse volume, aliás, uma partícula nesse volume, nesse outro volume, 4 partículas, né? É verdade isso aqui, é uma parte, né, da verdade, porque na verdade eu vou considerar células no espaço de fase. Né? Células no espaço de fase. Né? Mas isso aqui ajuda bastante mesmo. Né? Ajuda bastante mesmo. Né? Então, cada célula, né, é um subsistema. A primeira célula, a segunda célula, a terceira célula. Né? Agora eu estou usando células. Eu tenho N1 partículas na primeira, N2 partículas na segunda, e cada célula será encarada como sendo um subsistema. Né? Essa é a ideia da estatística, né? Da estatística clássica. Né? Então, o primeiro problema, né, que se coloca é a contagem do número de estados, né, em cada uma daquelas células que eu estou pensando como sendo elementos de volume no espaço de fase. Mas aqui o espaço de fase é D3x, D3p, de forma que o volume também conta, sim, conta, por isso que eu estou usando isso aqui. E agora o problema é o seguinte, é como a gente pode, né, contar o número de possibilidades, né, levando em conta que eu tenho aqui várias partículas. Agora já descarregou. Dá a impressão que, na verdade, dá a impressão que ela na mecânica estatística, na estatística clássica, as partículas são distinguíveis, em princípio. Aquela é a número 1, aquela é a número 2, aquela é a número 3. Eu estou colocando cores para chamar a atenção para isso. Né? Elas são distinguíveis, em princípio. Né? Então, o problema é o seguinte, de quantas formas distintas eu posso arranjar essas N partículas, eu tenho N partículas aqui, que são distinguíveis, né? E acomodar nessas células aqui. É um problema, como eu disse antes, de matemática discreta. Né? Bom, a gente começa como? Bom, eu quero, então, em primeiro lugar, determinar, né, o número de formas que eu tenho de acomodar, né, Ni partículas na iésima célula que contém um certo número aqui de níveis. Posso também falar isso no caso da física clássica, porque ele está associado àqueles espaços, né, no espaço de fase, aquelas regiões no espaço de fase. Né? É claro que se eu tenho vários subsistemas, eu vou multiplicar isso aqui. Muito bem, então, de quantas formas distintas eu posso arranjar aquelas partículas? Né? Aqui a nossa grandeza que estamos interessados é esse produto aqui de um sistema, número de estados microscópicos de um sistema macroscópico. Né? Aí eu conto o número de estados em cada uma das células e agora faço o produto. Né? Muito bem. Ou então, Boltzmann foi quem nos ensinou, né, a calcular a entropia deste jeito agora que estamos fazendo. Né? É claro que a gente vai levar em conta que a entropia deve ser um mínimo condicionado, como eu expliquei na última aula, ao fato de que a soma dos números de ocupação de cada uma das células, a soma desses números é igual ao número total, claro,
de partículas no sistema. Além disso, eu estou agora sempre pensando que cada célula ela é caracterizada por uma energia EI, de forma que a energia associada àquela célula, ela é igual a NI vezes EI. Então, NI vezes EI, a soma é igual à energia do sistema. Tem que levar isso em conta. Então, é uma condição de máximo, eu derivo S com respeito a NI, não levando em conta essa condição, seria ds de NI para NI igual a NI barra. Quem é NI barra? NI barra é o número de ocupação que corresponde ao máximo da entropia. Corresponde ao máximo da entropia. Agora, o problema é de determinar, então, esses NI, os números de ocupação, em função do número de níveis, né, da energia. Lembre-se que agora eu estou considerando cada célula com uma energia bem definida, na verdade. Né? Ou seja, ela tem que ser bem pequena, não varia muito. Né? Mas a energia associada a uma célula é NI vezes a energia EI da célula. Eu tenho NI partículas, né, naquela célula. Né? Muito bem. Então, vamos à contagem de estados, né, da física, como a gente faz na física clássica. Né? Agora, é claro que eu preciso levar em conta, sempre que eu tenho na primeira célula um certo número de partículas, na segunda eu tenho um outro número de partículas, na terceira um outro número de partículas, porque eu tenho aqui agora as células, elas estão distribuídas em células. Né? De quantas formas eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, olha só que coisa interessante, em primeiro lugar eu posso simplesmente mudar a ordem, como eu bem entender, né? Já tem aqui, então, um fator, é um número de permutações de N partículas, N fatorial. Né? Estou calculando aqui o que é chamado de peso estatístico, né, dessa distribuição. Mas, aqui, a gente se excedeu um pouco, né? Porque, na verdade, eu tenho aqui uma célula, e se eu trocar a posição das partículas nessa célula, não vai levar a uma situação nova, né, diferente. Portanto, eu preciso começar a descontar o número que foi contado lá em cima em excesso. Então, eu divido por N1 fatorial, porque eu tenho N1 partículas aqui. Né? Eu posso, claro, trocar essas partículas aqui, fazer permutações delas, mas não me leva a uma situação do ponto de vista de distribuição em células diferentes. Então, eu tenho que dividir aqui por N1, a segunda célula aqui tem N2, eu coloco aqui N2 fatorial, a terceira e assim por diante, NG. Isso é denominado peso estatístico. Né? Muito bem. Agora, preciso levar em conta ainda também a questão dos níveis de energia. Né? Então, muitas vezes isso é conhecido como probabilidade a priori. Né? E a gente coloca esse GI, às vezes, como sendo aqueles volumes que eu expliquei no início, né? Dividido pelo volume total. Isso aí me dá a probabilidade de encontrar a partícula num daqueles volumes. De forma que a probabilidade de encontrar N é simplesmente G1 elevado a N. Ou seja, se eu tenho NI partículas na célula GI, essa contagem então me leva a GI elevado a N. Tem uma outra maneira de analisar isso, né? É que cada célula tem GI níveis. Então eu posso arranjar, né, de várias maneiras possíveis colocar uma partícula. Então eu posso colocar uma partícula e levar em conta GI possibilidades. A segunda, GI possibilidades. A terceira, GI possibilidades. Levando, então, se eu tenho NI, GI elevado a NI. De forma que o número de estados agora é dado por essa expressão aqui, né? É dado por essa expressão. Muito bem, então eu tenho como calcular, né, o log de ômega, que seria o número de estados acessíveis, né? Feitas essas contas aqui. Né? Bom, agora como é que a gente faz? Né? Bom, acontece um problema aqui, dá errado daquele jeito. Gibbs, né, chamou atenção para um paradoxo. Boltzmann
com toda a maneira certa. De forma que, na física clássica, a gente adota a contagem de estados como sendo G1 elevado à potência N1, dividido por N1 fatorial, G2, N2, N2 fatorial, e assim por diante. É porque deu errado. Existe uma outra forma também de utilizar o limite, na realidade, né, da estatística de Bose-Einstein, e considerar o limite para chegar a esse número aqui. Isso está na internet, existem outras formas, né? Eu fiz aqui o que é mais comum de ser feito, e essa é a maneira correta. Tem o nome de contagem correta de Boltzmann, né? É claro que eu tenho que levar em conta os estados acessíveis, que é a soma de Ni igual a N, e a soma das energias, né, de cada célula agora, porque estou usando uma célula tão pequenininha que a energia é a mesma, né? E, é claro, o número de ocupação de cada uma das células, né? E agora, então, eu vou definir o que é uma célula. Pronto, defino o que é uma célula. Uma célula, ela é, na realidade, um elemento de volume, né? Veja, se você considerar D3R e D3P, a gente já viu isso antes, né? Isso aqui é o número de estados clássicos numa célula, é isto, né? Então, D3R e D3P, né, é um elemento de volume no espaço de fase, né? E a gente introduz, então, aqui o número de estados naquela célula, na célula. Claro que preciso levar em conta também essa questão da energia, né, da energia. Se fosse em duas dimensões, né, seria uma região arranjar, né, de uma matriz 3x3, né, de forma que exige, na verdade, um espaço em 6 dimensões, o que não dá para a gente desenhar, na verdade, né? De forma que, olha só, o número de estados numa célula, a gente já viu esse conceito, né? No caso da física clássica, porque o estado é caracterizado pela posição, pelas coordenadas, né? E pelo momento. Então, GI é igual a D3RI, D3PI. Tem um problema aqui com respeito a uma constante, mas já discutimos isso antes, né? Condicionado a isso aqui. Muito bem. O fato é que agora SI é dado por K vezes esse logaritmo de GI elevado a NI dividido por NI fatorial. Eu tenho que recorrer à aproximação de Stirling, o que é válido só para grandes valores desses números de ocupação, que é aproximar o logaritmo de NI fatorial por NI vezes o logaritmo de NI menos NI, menos NI. É uma aproximação que a gente usa muito de Stirling. Sem isso também eu não vou muito longe, não. As contas ficam horrorosas, muito difíceis, né? Então agora aqui eu tenho o S sobre K em termos dos números de ocupação, né? NI, mas agora eu vou procurar o máximo do número de estados acessíveis ou da entropia, né? Veja só. Eu vou procurar o máximo, mas levando em conta o quê? Os números de ocupação. Eu já defini os GIs, então não mexo com aquilo, né? Eu só tenho agora que maximizar a entropia, né? Procurando qual é o número de ocupação para o qual a entropia é máxima. Para mim, é a mesma coisa que procurar, né, o máximo do número de estados acessíveis, levando em conta a energia. Então é isso, o sistema ele vai evoluir para uma situação onde o número de estados acessíveis é o máximo possível, claro, levando em conta a conservação de energia, né? Agora, veja, eu procuro esse máximo, mas levando em conta a variação, né? Ou levando em conta como variável o número de ocupação, NI, número de ocupação de cada uma daquelas células lá no espaço de fase, né? Então, agora a dinâmica é levada em conta, porque antes era só continha, envolvendo permutações, combinações, aquele negócio todo, né? Agora não, agora eu estou levando a dinâmica, a energia, né? Energia.
né? Isso é simplesmente fundamental, né? E agora tem umas continhas aqui. Olha só, chegamos à conclusão seguinte, e é uma conclusão relativamente fácil de ser entendida. A conclusão é o seguinte: olha só, o número de ocupação, né, daquela célula que tem uma energia EI, eu expliquei isso, né? Essa célula, ela tem, na verdade, um elementozinho de volume no espaço de fase muito pequeno, né? Então a energia é a mesma. EI é a energia daquela célula. Naquela célula eu tenho, agora eu posso determinar quantas partículas eu tenho, né, com a energia EI. Né? É o número de ocupação agora em função de energia, né? Veja, aqui tenho, né, na realidade, o número de níveis, né, ou o número de estados naquela célula, porque aqui é melhor falar em número de estados e não de níveis, porque eu estou falando da física clássica, né? De forma que isso é fantástico e é simples pra caramba, né? NI, né? Barra é dado por essa expressão. Simples. Aqui tem esse Z aqui, né? Tem um Z aqui. A menos de uma constante, na verdade, né? E essa constante, ela é fixada de tal maneira a que a soma de NIs, né, a soma de NIs seja igual a N. Olha só. Então, eu calculo Z como função do número total de partículas. É claro que envolve também essa soma. É muito simples essa estatística. Eu consigo determinar o número de ocupação de cada um dos níveis de energia, porque eu considerei, na verdade, né, uma célula de tal maneira que a energia não seja muito diferente, né, ao longo daquela célula. Uma célula no espaço de fase de tamanho infinitesimal, né? Muito bem. Então, agora, né, a energia é dada por essa condição aqui. E, veja só, a entropia agora é quando eu pego aquela expressão anterior e substituo pelo número de ocupação determinada a partir da condição do mínimo da entropia, levando em conta os estados acessíveis, que são todos aqueles tais que energia, a soma das energias é igual a E, e o número de partículas é igual a N. Olha só, aqui eu tenho uma expressão que, no caso, né, ela envolve um somatório, eu preciso determinar esses N barra Is e assim por diante. A gente vai aprender a calcular isso no caso de um gás, né? Aí sim, aí fica mais fácil, né? No caso de um gás, né? Então, veja, S é igual a, tem um número N, olha só, eu tenho aqui energia sobre kT. Compatível, portanto, acabei de calcular, né? Compatível com 1 sobre T igual a ds dE, né? E esse Z que eu tinha lá, eu havia explicado antes, esse Z, né, que ele, quando eu somo, na verdade, eu preciso encontrar o número N de partículas. E aqui tem uma coisa muito bonita. Eu posso escrever esse Z sobre E, né, como sendo F, uma função sobre NKT, e olha só essa função. Essa função é energia livre de Helmholtz, né, que é energia menos TS. Fantástico. Isso aqui é tudo muito bonito na realidade. Mas eu só calculo a entropia depois que eu digo, agora vou calcular o número máximo de estados acessíveis ao sistema. Ou seja, vou procurar o mínimo da entropia. E agora eu só tenho à minha disposição, né, como variável para a entropia, os números de ocupação de cada um dos níveis. Agora, a entropia é escrita em termos do número de ocupação. Eu minimizo a entropia levando em conta a dependência da entropia com os números de ocupação de cada um dos níveis considerados naquela célula. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso.
Aqui é possível calcular, né, a entropia, claro, depois que eu obtive aquela condição de máximo da entropia, né, e agora volto com esses números aqui e calculo a entropia de verdade, a entropia do sistema, porque o sistema já se decidiu pelo maior número de estados acessíveis a ele. E em cada um desses estados você tem um certo número de ocupação, um certo número de ocupação. São eles, esses NIs. E agora minimiza a entropia em função dos NIs. É muito interessante. E olha só, o resultado é relativamente simples, né? Como eu disse antes, é este aqui. E esse Z, né, na verdade, eu posso escrevê-lo sob esta forma aqui. É muito interessante isso. Vamos agora, eu acho que seria bom a gente passar, então, ao próximo tópico, né? Mas é sempre bom lembrar que, à medida que o sistema absorve calor, né, ele tem um número maior de níveis de energia. Então, o calor aumenta a ocupação dos níveis de energia. Como eu disse antes, o efeito do calor é aumentar os níveis de energia. E agora esses níveis de energia serão também ocupados, porque agora eles são acessíveis ao sistema, né? Então, a temperatura, por outro lado, né, ela está associada a essa ocupação dos níveis de energia. Ou seja, quanto mais alto for o nível de energia ocupado, maior será, então, a temperatura. É claro que é sempre condicionado a essas duas condições aqui sobre... O senhor foi uma pessoa, não foi só, mas tem sido, foi uma pessoa muito específica. Mas, de qualquer maneira, se recebe calor, esse E aqui aumenta. É esse E aqui que aumenta, né? Muito bem. Muito bem, vamos então agora... a questão da temperatura, né? Como expliquei antes, ela reflete essa ocupação de níveis de energia cada vez mais altos, né? Então vamos agora a um exemplo, uma aplicação. Agora eu vou considerar o caso de um gás. Em primeiro lugar, ele não precisa ser livre. A gente vai considerar o caso mais geral possível. E depois um gás livre, né? Aqui, o nosso problema é determinar, né, o número de partículas num certo intervalo de velocidades e num certo intervalo de coordenadas, porque eu estou falando do espaço de fase lá, né? Muito bem, então, veja só, dn, esse número que eu estou procurando, agora eu escrevi sobre uma forma 1 sobre z, esse z, ele é tal que, veja só, essa integral aqui é igual a n, se eu integrar desse lado. Integrar desse lado, eu tenho desse lado n e a integral... Portanto, esse z é dado por essa condição aqui, né? Quem é E? E é a energia, né, de cada uma das partículas, né, né, naquele espaço de fase, né? Então, esse E depende de P e de R, né? E agora eu tenho aqui uma distribuição, né, do número de partículas no espaço de fase. O número de partículas com momento entre Px e Px mais Dx, Px e Px mais Dpx, está aqui o Dpx, Py e Py mais Dpy, está aqui, x entre x e x mais dx, y entre y e y mais dy e assim por diante, né? Portanto, eu tenho aqui uma função de distribuição, né? Vamos aplicar esses conceitos, né, para um gás livre, porque a coisa é bem mais fácil. Aqui agora estou falando de distribuição de velocidades em um gás livre, né? Não tem aquele termo de interação, o potencial de interação. Você despreza. Olha só, agora dN é igual a E elevado à energia, mas a energia é P2 sobre 2mK vezes T, não é? Ou seja, energia cinética dividido por kT,
Né? Aqui eu tenho um elemento de volume no espaço de fase, mas eu posso, primeiramente, integrar, né, sobre todos esses R's aqui, porque nada aqui depende de R. Eu vou ter, portanto, um volume V. Né? Veja, é como no caso da situação anterior. Né? E esse E elevado a alfa é determinado, né, a partir dessa condição aqui, onde essa integral aqui, vezes 1 sobre E alfa, é igual a N, um número total de partículas. Né? Muito bem. O fato é que agora eu faço uso de integrais relativamente simples. Essas integrais aqui a gente pode realmente realizar com uma certa facilidade. Né? Então vamos começar no caso em que eu tenha um gás livre, já efetuei aquelas integrais, então o termo que aparece aqui na frente já não é mais E elevado à potência alfa, mas é um resultado que eu, na verdade, está aqui, inclusive, né? Quando eu calculo ele elevado a alfa em função do número total de partículas, eu obtenho isso. Ora, o que é que nós temos aqui? Em primeiro lugar, eu tenho aqui essa dependência com x, y, z, mas isso não é importante, porque eu integro sobre o volume V. Quando eu integrar sobre o volume V, se cancela com esse volume V que tem aqui. De forma que aqui eu tenho a expressão para o número de partículas com velocidades entre Vx e Vx mais dVx, entre Vy e Vy mais dVy, e entre Vz, né, e Vz mais dVz. Né? Aqui está. Né? Essa aqui é uma expressão fantástica, porque ela me dá o número de partículas, né, que tem velocidades que variam um pouco. Olha aqui, variam um pouco. Né? E em função dessa variação de velocidades. Né? Eu não estou determinando aqui quantas partículas tem tal velocidade, não. A função de distribuição, ela dá o número de partículas, veja que depende do número total e do intervalo de velocidades consideradas. Aqui eu tenho gráficos, né, dessa função de distribuição, né, para uma temperatura baixa, para uma temperatura um pouco maior, para uma temperatura um pouco... e assim por diante. Né? É uma função de distribuição, portanto. Essa aqui é, na verdade, né, a função de distribuição e o gráfico dessa função está aqui. Né? Então, é bem interessante isso. Eu posso também calcular a função de distribuição do módulo da velocidade, de V, módulo de V. Né? É bem simples, dvx, dvy, dvz é igual a seno θ d θ dφ vezes v ao quadrado e dv. E agora integro sobre θ e φ, vou obter um fator 4π. Esse fator 4π está aqui. Olha só, agora eu tenho uma função de distribuição, para o módulo da velocidade. Né? Quantas tem uma determinada velocidade? É curioso, porque, é claro, aqui todas elas começam com zero. Porque essa função de distribuição tem aqui v ao quadrado. Né? Não era o caso anterior, mas tem aqui o v ao quadrado. Então, eu acho que naquele gráfico anterior eu deveria ter mencionado isso. Né? Então, v ao quadrado é a função de distribuição para o módulo da velocidade. E agora, existe uma série de contas bem simples, bem bonitas, né, que a gente pode fazer. Por exemplo, eu posso tentar determinar, né, qual a velocidade mais provável, que é o máximo dessa função de distribuição aqui. Essa é uma pergunta. Posso calcular a velocidade média, o módulo da velocidade média, ou a velocidade média, a velocidade ao quadrado média, que é importante para a energia cinética, né? De forma que essas contas são relativamente simples. Né? Como é que a gente faz a média? A gente considera a função de distribuição. Aquela lá envolvendo x, y, componentes, né? Vx, Vy e Vz. Quando se efetua a média, olha só, é simples. Só tem zero para essa média aqui. Né? Zero para essa média. Claro. Num gás, as partículas vão e vêm. A média é zero.
Mas é o resultado que a gente obtém aqui. Se eu quiser v ao quadrado médio, eu tenho que efetuar integrais, né? Ó, v ao quadrado, porque eu estou falando aqui v ao quadrado, e aquela função de distribuição. Então eu acabo recaindo numa integral do tipo dv vezes v elevado à quarta potência de e elevado a menos v2 dividido por 2kt. Aí basta utilizar uma tabela que eu apresento aqui, né? Isso aqui é sempre válido, x2 elevado a n. Eu tenho essas expressões que são relativamente simples, né? Olha só o resultado que eu obtenho, que v ao quadrado, em média, porque eu tenho uma distribuição de velocidades, então uma distribuição de velocidade, v ao quadrado, em média, é igual a 3 vezes kt. Consequentemente, a energia cinética média é igual, olha só, energia cinética média, né? Veja só, é igual a 3 vezes kt sobre 2. Pronto, agora eu fiz uma ligação, um resultado mecânico estatístico que é importante lá na teoria cinética dos gases, como a gente havia prometido antes, né? Ou seja, se você faz uso da estatística clássica de Boltzmann, você consegue calcular a energia cinética média de um gás de moléculas. É tão simples quanto isso. Mas eu posso calcular mais do que isso, né? Eu posso, por exemplo, determinar, né, olha, o valor mais provável, que é o máximo daquela função de distribuição. Posso calcular a velocidade, o módulo, não o vetor velocidade. O vetor velocidade é igual a zero, em média, né? E também a velocidade quadrática média, né? Então, já concluímos que a energia cinética é dada por essa expressão. A velocidade quadrática média, que é a raiz quadrada do V2 em média, né, é igual a 3kt sobre m. Então, a velocidade quadrática média é um pouquinho acima do valor mais provável, né? E, finalmente, a velocidade quadrática média que está aqui. E a velocidade também, que nós chamamos média, a média do módulo de V é igual à raiz quadrada de 2kt dividido por m. Está aqui, portanto, né? O fato que nós temos aqui, né, a nossa disposição, né, um método bastante simples para a gente calcular várias coisas, né? Qual a velocidade quadrática média? Qual a velocidade mais provável? A velocidade mais provável é esta aqui, aquela que exibe o valor máximo, né, da função de distribuição. Então, temos à nossa disposição aqui, né, várias formas de calcular. Às vezes a gente aplica isso também para um modelo, né, da atmosfera terrestre. A gente admite que a atmosfera terrestre tenha a mesma temperatura, né? E agora eu posso, isso aí está na apostila, então eu vou deixar para vocês isso aqui como um exercício, porque é um caso no qual o potencial varia com a posição e mesmo assim você consegue calcular, né, a distribuição de partículas na atmosfera terrestre. O resultado é esse aqui, né? Quanto maior for o valor de z da constante, da coordenada a partir da superfície terrestre, menor é o número de partículas. Isso aqui se verifica, mas isso aqui é um modelo, né? Para simplificar, na verdade, as contas. O fato é que existem outras aplicações também, né? E a gente, então, vai deixar essas aplicações, na realidade, para a apostila.